Vocês sabem quais atividades podem gerar crédito de carbono afinal? Olá, eu sou Rodrigo Schneider, eu trabalho aqui no Rebelian Consult com certificações de gases de efeito estufa. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre crédito de carbono. Mas primeiro não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e seguir a gente nas nossas redes sociais que devem estar em algum lugar aí da tela. É muito comum as pessoas pensarem que basta você sequestrar carbono de alguma forma, tirar ele da atmosfera para você poder emitir créditos de carbono, mas infelizmente não é tão simples assim. Os créditos de carbono eles são emitidos ou por programas de gás de efeito estufa ou então por governos. Alguns exemplos de programas incluem Verra, bastante famoso, o Gold Standard e até mesmo o MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU. Para você emitir crédito de carbono, então, você precisa não só seguir e atender esses requisitos desses programas, como também passar por uma verificação, uma auditoria de terceira parte para garantir que o seu projeto e as suas atividades estão atendendo a esses requisitos. As regras variam bastante de um programa para o outro. Algumas tecnologias e metodologias são normalmente aceitas, enquanto outras tendem a ser rejeitadas e são um pouco mais polêmicas. Soluções florestais, por exemplo, são uma das formas mais óbvias, assim, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em sumidouros de gases de efeito estufa. E de fato, projetos de reflorestamento tendem a ser bastante aceitos nos mais diversos programas. As árvores, conforme elas vão crescendo, elas vão fazendo fotossíntese e absorvendo e tirando o CO2 da atmosfera e acumulando esse carbono nos seus corpos, nas suas folhas, nos seus galhos, nas suas raízes, enfim. Mas, por outro lado, quando você olha para florestas mais maduras, florestas mais velhas, mesmo que elas sequestrem bastante CO2, para você emitir crédito de carbono, você precisa provar que esse sequestro que está acontecendo nessa floresta velha é adicional, que ele é maior do que aquele que aconteceria se o seu projeto ou sua interferência, suas atividades não estivessem acontecendo. E nem todos os programas de gases de efeito estufa têm metodologias para esse tipo de cenário. Então, por mais que você consiga emitir crédito de carbono em florestas adultas, nem sempre é tão simples porque você não tem tantos caminhos e metodologias disponíveis. Uma outra forma não tão óbvia assim, mas também bastante interessante, é você partir para métodos de agricultura e usos da terra. Essas rotas normalmente são aceitas pela maioria dos programas de gases de efeito estufa, como o Verra e o MDL, e até mesmo o Gold Standard, e elas são bastante diversas. Você pode tanto aumentar o estoque de carbono no solo por formas aprimoradas de cultivo, você pode reduzir suas emissões de metano através do controle ali da fermentação entérica das vacas que você tem, ou então reduzir as emissões de metano através do controle da decomposição de matéria orgânica em plantações de arroz, por exemplo. Então, assim, a quantidade de metodologias que você tem nessa parte de agricultura e usos do solo também é bastante grande. Mas, de novo, elas vão variar bastante, cada uma tem as suas regras e peculiaridades bastante específicas. Promover energia renovável também é uma outra rota bastante popular para os projetos que buscam aí emitir seus créditos de carbono. O setor de energia hoje é um dos que mais polui no mundo, ele é um dos que mais emite gases de efeito estufa, sendo responsável aí por 73% das emissões de IGE, segundo o Our World in Data, da Universidade de Oxford. A energia eólica, a energia hidrelétrica, solar, enfim, são formas verdes de você produzir energia e, portanto, elas têm um impacto óbvio muito menor nesse sentido de emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, são uma das formas que você tem de emitir créditos de carbono. Mas a maioria dos programas tem as suas restrições para esse setor. Os créditos de carbono eles são vistos como uma forma de promover mudanças estruturais que são muito necessárias, mas que não iriam acontecer se não fosse pelo mercado de carbono.
Então, quando uma atividade ela é percebida como financeiramente viável, independentemente do mercado de carbono, independentemente da venda de créditos, ela corre o risco de não ser mais aceita pelos programas principais. E esse é o caso das energias renováveis, né? A gente viu aí nas últimas décadas uma redução muito grande do custo de instalações eólicas e solares, elas caíram mais de 70% o seu custo. Então elas estão já muito competitivas no seu setor de energia, enfim, por si só. Mas os programas ainda reconhecem que elas podem não ser tão facilmente aceitas e tão facilmente adotadas em todos os lugares, principalmente em países menos desenvolvidos. E é por isso que os programas de GE, muitos deles, têm restrições para projetos de gases de efeito estufa, de energia renovável, a depender da onde eles se encontram. Então, projetos de energia renovável que se encontram em países de alta e média renda, como é o caso do Brasil, tendem a não ser elegíveis para a emissão de créditos de carbono na maioria dos programas de GE, como é o caso do Verra e do Gold Standard. Mas além dessas 3 formas mais clássicas de você gerar créditos de carbono, existem inúmeras outras, para as mais diversas tecnologias diferentes. A Verra, por exemplo, tem uma metodologia específica para carvão vegetal. Ou seja, quando você produz carvão vegetal, você está transformando matéria-prima em carvão vegetal, óbvio, mas que depois pode ser utilizado, por exemplo, em materiais de construção. Então esse carvão e esse carbono estaria sendo sequestrado e mantido longe, né, da atmosfera durante um bom tempo. A gente também tem a todo momento novas metodologias sendo propostas e desenvolvidas que permitem que novas tecnologias acessem o mercado de carbono e possam emitir créditos. Um outro exemplo é também da Verra, que é justamente a metodologia que está sendo revisada aí de CCUS. Então, o CCUS, para quem não sabe, é a captura de carbono, captura e armazenamento de carbono, ou seja, você captura o CO2 ou diretamente do ar, como é o caso de plantas de DAC, né, que é justamente isso, Direct Air Capture, ou então através de grandes processos industriais, uma indústria que tem ali sua chaminé que emite muitos gases de efeito estufa. Você então captura esse CO2 e armazena ele em informações geológicas no subsolo e garante que ele vai de novo ficar longe aí do ciclo atmosférico durante um bom tempo. E essas metodologias novas, elas permitem justamente isso, que a gente incorpore essas novas tecnologias, como o DAC, que é uma coisa relativamente recente e vem crescendo, para que essas novas tecnologias possam ajudar também a gente nessa transição aí para uma economia mais verde. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. A gente vai estar aqui sempre à disposição. Caso vocês tenham qualquer dúvida, pode procurar a gente. Não se esqueçam de, mais uma vez, curtir esse vídeo, ativar o sininho para vocês não perderem as notificações, compartilhar com seus amigos. E até a próxima. Muito obrigado.